Olá, amigos do Veículos da Velocidade, nós estamos para mais um test drive de carros do Brasil. Nós estamos agora com um produto Fiat. Em seguida eu vou passar esse volante e o automóvel para as mãos do nosso piloto de testes, o colega jornalista Guilherme Roquette, que vai fazer aquela análise aprofundada do carro. Este carro aqui é um carro Argo Trekking com câmbio CVT. Aliás, entre as 4 tradicionais e pioneiras marcas do Brasil, a Fiat foi a última a entrar com o câmbio CVT, um câmbio automático. Ela já tinha câmbios semi-automáticos, que nunca foram muito satisfatórios no mercado. Mas agora ela está entrando no padrão normal de todo o mercado automotivo mundial, inclusive. E os amigos, assistam este vídeo aqui no nosso canal até o fim, porque vocês vão gostar. E se ainda não estão inscritos, se inscrevam, façam seus comentários, deixem o seu like e acionem o sininho para sempre serem informados dos novos vídeos que nós postarmos aqui no canal do Veículos de Velocidade. Olha, se o Fiat Argo soubesse que iria andar tanto, talvez ele nem iria querer estar aqui no Veículos de Velocidade. Mas sim, em função de algumas situações nossas, pessoais, só eu cheguei a rodar 848 quilômetros com este pequeno Fiat aqui, que na verdade até nem é tão pequeno assim. Possivelmente a gente vai devolver ele para a Fiat com aproximadamente 1000 quilômetros rodados durante o tempo em que ficou no teste aqui com a gente. E isso é bom, porque a gente conseguiu avaliar esse carro em várias situações e ele se mostrou um bom companheiro, especialmente quando a gente precisa, por exemplo, fazer viagens ou também quando a gente precisa andar em terrenos não muito planos. O Fiat Argo Trekking é o vídeo de hoje. As alterações no Fiat Argo, depois que a Fiat fez esse facelift, se concentram muito aqui na parte dianteira do carro. Então, estou falando desta grade que está um pouco maior, mais volumosa, vai até um pouquinho aqui mais embaixo do para-choque e também da parte inferior do para-choque. Tudo isso foi redesenhado. Para as versões 1.0 e Drive tem um desenho e para cá, para a versão Trekking, tem esse outro desenho com o alojamento do farol de neblina diferente. Agora, foi só uma mudança estética? Eu aposto que possivelmente não. Acontece que aquele outro Fiat Argo tinha toda a parte inferior aqui do para-choque pintada na cor do carro. E muita gente acabava esbarrando, encostando em algum lugar. Pois esta mudança resolve muito esse problema, porque nas duas versões, na Drive e na Trekking, a gente tem esta base aqui, inclusive com estas pontas maiores, toda ela pintada a partir de agora em preto. Então com isso não vai ter problema de raspar o para-choque em algumas situações na rua. Essa talvez é a maior vantagem de toda essa frente, que eu até nem acho assim que ficou tão harmoniosa com o restante do carro, mas com certeza ficou mais funcional. Especificamente agora aqui na versão Trekking, a gente tem o farol de dupla parábola, que ele é incandescente, mas ele tem aqui a guia de lanterna, e é por isso que eu vou apagar o farol baixo agora, para que a gente possa tentar ver. Esta guia de lanterna aqui é em LED. O restante da iluminação do carro é toda ela com a luz incandescente. Então a gente tem aqui a luz baixa, a luz alta em dupla parábola e também a luz de seta aqui no Fiat Argo. A gente tem todo o conjunto ainda em luz incandescente. Agora, na linha 2023, o Fiat Argo Trekking ganhou de série o farol de neblina, já que quando esta versão pós-facelift foi lançada, ele tinha esse equipamento ainda como opcional. Agora está de série. Outra coisa que é de série agora aqui nesse ano modelo 2023 é a roda de liga leve diamantada. Inclusive essa roda de liga leve ficou muito bonita. Como eu disse, a partir de agora ela está de série. Quando esse carro foi lançado pós-facelift era opcional e vinha com calotas. Pois esta roda está calçada com um pneu Pirelli Scorpion. Ele é um pneu de uso misto. Se a gente for pensar, por exemplo, o próprio Fiat Pulse, que é para ser um carro mais aventureiro, ele não tem esse pneu de uso misto. Mas aqui no Argo Trekking faz todo sentido para que esse carro possa ter um melhor desempenho quando a gente roda, por exemplo, em estradas esburacadas, em rodovias do interior do país, a gente tem essa condição já bem melhor.
Por falar na versão Trekking, a gente tem aqui outras situações. Esta moldura nas caixas de roda, ela é inferior aqui em todo o carro e vem até aqui a parte de trás. Também essa moldura está presente no Trekking, junto com este adesivo aqui na parte inferior das portas. No restante do carro, a gente tem aqui a barra superior e também os espelhos retrovisores com o repetidor de seta aqui acoplado, e a gente tem eles pintados em preto. O teto preto só vem com a opção da pintura cinza extrato, que aí sim custa um pouco mais caro. Vocês estão vendo que esse Argo Trekking tem dois acessórios. Estou falando das barras, das travessas transversais que estão aqui em cima nesse carro e também daquele suporte para transportar bicicletas. Tudo isso é acessório, esse aqui é um acessório original da Mopar, inclusive. Bom, aqui no Veículos de Velocidade a gente não fez o teste exatamente desse equipamento, mas se você quer uma dica, eu vou dizer que o Felipe do canal Opinião Sincera testou esse equipamento e disse que é muito bom esse sistema, pois então eu confio na opinião dele porque é uma das nossas referências aqui no canal. Agora a gente vai ver então a parte de trás deste Argo Trekking. A única diferença que a gente tem nesse Argo Trekking aqui é justamente este pequeno logo aqui, o AT, porque no restante todo o carro continua sendo praticamente o mesmo desde quando ele foi lançado, ou pelo menos desde quando a versão Trekking foi lançada. A gente tem aqui o adesivo, os emblemas escurecidos, essa parte inferior aqui do para-choque com uma espécie de spoiler, e a gente tem também a saída do escapamento com essa ponteira que é grande e é muito bonita. A iluminação traseira, ela é toda incandescente. Se a gente puder olhar aqui para a lanterna esquerda, a gente tem a iluminação agora, né, que liga quando o carro acende, ou seja, a luz de posição, e também a seta. Então todo esse conjunto continua com a iluminação incandescente, como todo Argo sempre foi. Abrindo aqui a tampa do compartimento de carga, que é no botão da esquerda que a gente tem aqui, ele destrava então o compartimento, e a gente tem até uma surpresa bem interessante, porque o porta-malas ele é todo acarpetado, todo ele, né, forrado com carpete, um carpete de boa qualidade, inclusive até com uma espécie de abafador de som que a gente tem aqui. Tem ganchos aqui embaixo, olha só, para você pendurar uma rede ou fazer uma ancoragem de algum objeto. E aqui em cima também tem ganchinhos. Mas não para por aí, porque do outro lado ali, e a gente pode ver exatamente na aba do porta-malas, a gente tem a iluminação junto com outro gancho. Então tem bastante funcionalidade nesse compartimento, porque a gente consegue ter todas essas amenidades. Chegou com sacola, basta pendurar. Chegou de noite, ele já vai acender minimamente a lanterna que ele tem ali dentro. Dentro desse carro, nesta versão que a gente está tendo aqui, que a gente está experimentando, a gente tem o banco de couro ecológico, um banco com a parte central microperfurada e o emblema Trekking que a gente tem aqui. Esse conjunto de banco de couro, ele é opcional, então você precisa pagar a parte aqui na versão Trekking, e isso vem junto com algumas outras coisas, entre elas o ar-condicionado, este ar-condicionado aqui, que ele é digital, né? Não é um ar de dupla zona, mas a gente consegue programar a temperatura e aí conseguir fazer essa regulagem. Mas esse banco de couro, ele ajuda bastante, porque aqui no Argo Trekking, quando ele tem esse equipamento, aqui na porta a gente tem também aplique de couro, e a gente fica com essa região onde a gente apoia o braço com o revestimento e também suave ao toque. Então, isso melhora o acabamento do carro e melhora o conforto para a gente aqui dentro. O cluster desse carro, ele segue a mesma linha de todos os Argo que a gente já conhece. Vou bater a porta enquanto a gente aproxima ali e a gente consegue ver exatamente o próprio velocímetro e o contagiros, os dois analógicos, mas ainda com o computador de bordo naquela tela menor que a gente tem no centro, que ainda é bastante completa. Eu vou interagir com ele aqui, ó, para cima e para baixo, esquerda e direita, ou dando OK. Então, a tela que a gente está vendo lá é exatamente a tela em que a gente marca o consumo, o Trip A. Eu rodei 848 km com esse carro até agora e ele fez essa média entre cidade e estrada de 15 km com litro. Passando para a direita eu tenho o Trip B e passando mais para a direita eu tenho aqui o econômetro e também a autonomia do carro com o combustível que tem. Passando para baixo eu tenho informações do veículo como pressão dos pneus, horas do motor, a temperatura do óleo, a temperatura da transmissão automática. Então, só tem temperatura da transmissão quando os carros são automáticos. Eu tenho aqui o tempo para revisão, tenho a própria revisão em quantos quilômetros, tensão da bateria e a gente volta para o outro menu inicial. Passando mais para baixo, a rádio ou a mídia que a gente está acompanhando,
mensagens de anomalia e aqui algumas configurações de tela que a gente pode alternar, por exemplo, posições ali da hora, do computador de bordo, toda essa tela ela pode ser configurável e também configurações do veículo. No velocímetro eu tenho os números digitais ou eu posso ter aqui a marcação da velocidade limite para que ele emita um alerta, como agora ele está, por exemplo, em 120 km por hora. O sistema multimídia é o Uconnect da Fiat, nessa tela de 7 polegadas que a gente tem hoje, mas já é uma tela que, se a gente for olhar para outros carros, ela já está um pouco pequena. Mas ainda assim, para quem parte de um carro que não tem esse sistema, este Uconnect ele é muito bom. A gente está aqui, por exemplo, com o rádio acionado. Quando eu tenho o celular pareado, eu tenho aqui também as informações do áudio que eu estiver ouvindo. Posso fazer aqui as conexões com o telefone, acessar a agenda, fazer ligação. Aqui onde diz Bluetooth, eu tenho os dispositivos que estão pareados aqui. Então, olha só, tem muita gente, inclusive próprios colegas aí dos canais do YouTube que já pegaram esse carro e já fizeram o seu pareamento. As informações do Uconnect aqui, posso inclusive ter um computador de bordo aqui nesse local, configurações de áudio, equalizador, configurações do carro, e aqui eu posso comandar, por exemplo, aquele barulhinho que a gente não gosta de portas e travas, buzinar ao trancar. Vamos de novo? Olha só, luzes, portas e travas, buzinar ao trancar. Eu aperto aqui para desmarcar, para que ele não fique apitando cada vez que a gente vai entrar no carro. E aqui é o menu rápido para o Trip, né? A autonomia e o consumo instantâneo. E essas são as funções desta mídia que a gente tem. Como eu disse, a tela até não é das maiores, mas ela é sim eficiente. Ah, mas o pareamento do Apple CarPlay e do Android Auto é com fio. Uma das coisas que eu gosto no Argo e que está disponível desde que esse carro foi lançado, até porque é uma questão de projeto, é a abertura da porta. Tem carros em que ela para por aqui. No Argo ela vai mais lá na frente. E com isso a gente tem uma abertura aqui de quase 90 graus. Claro, a gente só precisa cuidar um pouquinho porque às vezes o banco é meio alto, então a gente pode esbarrar a cabeça aqui. Agora, a grande vantagem é, olha a distância do banco. Eu estou com o banco numa posição confortável para eu dirigir. E olha só, movimentação de pés é boa, eu consigo colocar o meu pé bem lá para baixo do banco dianteiro e ainda assim eu tenho muito espaço. Então, a gente percebe que o desenvolvimento aqui deste carro privilegiou muito o espaço no banco traseiro. E a gente pode olhar mais algumas coisas aqui, que ainda que ele não tenha, por exemplo, saída de ar-condicionado, vou tirar essa aguinha aqui, a gente tem, olha só, aqui no meio dos bancos, uma entrada USB. É USB-A, tá? É USB comum, mas ela também é lógica, ela pode interagir lá com a central multimídia. O que a gente não tem aqui no Argo Trekking e em nenhum dos outros Argo é um rebaixo muito grande aqui no banco, então a gente não tem exatamente aquela sensação de poltrona. Mas aqui com esse banco de couro ecológico, ele é mais confortável do que o banco de tecido porque ele é mais duro, é mais resistente, ele não afunda tanto. Também não tem aqui descansa-braço central e não tem luzinha, mas aqui ó, o sistema, né, essa alça de segurança está presente aqui no modelo. Nesta versão Trekking e especificamente neste Argo aqui, a gente tem a chave presencial. Esta chave presencial ela é opcional junto com bancos de couro e com o ar-condicionado digital. E ela acrescenta então o botão de partida lá ali no anel, na coluna de direção. Com essa chave a gente tem aqui botões para trancar e destrancar o carro agora está trancado, eu posso destrancar. E se eu pressionar e segurar o botão, ele vai, a partir de agora, baixar os 4 vidros do carro. E eu posso até soltar, que os vidros continuam baixando. No botão para trancar as portas, ele vai, além de trancar as portas, levantar novamente os 4 vidros do carro. Agora, olha só, o carro está trancado. Ó. Eu vou puxar assim porque eu quero fazer uma demonstração. O carro está trancado. Eu poderia apertar nesse botão aqui para destrancar e fazer o acesso, mas aqui no Fiat Argo é mais interessante porque ele tem esse sensor aqui ó, atrás da maçaneta em que eu consigo fazer a abertura do carro. E aí isso facilita muito o dia a dia porque a tua ação fica mais instintiva de apenas botar a mão lá atrás e não tanto de apertar no botão. O Fiat Argo é construído sobre a plataforma MP1. Essa plataforma ela teve muito do seu desenvolvimento aqui no Brasil, ela usa 20% da plataforma
do ponto anterior, mas o resto todo o projeto é novo e utilizou aços de ultra e alta resistência. O que isso significa? Que esse carro aqui tem muita capacidade de durar por bastante tempo e também de ser utilizado em estradas, em ruas, em cidades do interior do país que não tem asfalto, ou quando tem pedra, ou ainda tem ruas de terra e em que tem muita ondulação, porque justamente esse projeto aqui está pensado para isso, ele está pensado para enfrentar esse tipo de condição. E é por isso que esse carro até não tem relatos de problemas. A gente já dirigiu Argo com 70, 80, 100 mil quilômetros e nenhum deles apresenta ruídos, apresenta falhas. São carros bastante duráveis. E tem um outro detalhe também que a própria Fiat já corrigiu. Quando o motorista do Argo virava o carro parado para um lado ou para outro, ele dava um ruído metálico aqui na suspensão dianteira, como se as peças estivessem se acertando. A Fiat sempre disse que isso era uma questão de projeto. No entanto, isso incomodava um pouco. Agora, nesse carro aqui, esse problema não existe mais. Um outro detalhe que eu não falei na frente é que esse adesivo aqui agora está com esse recorte laranja e ele está até maior nessa versão Trekking. Mas agora eu vou abrir o capô para a gente poder falar um pouco desse motor Firefly 1.3 que a gente tem aqui neste carro. Subindo aqui, trancando aqui do lado, e eis que a gente tem então o nosso 1.3 Firefly, 4 cilindros. Ele é um motor que gera 98 cavalos de potência com gasolina e com esse mesmo combustível a gente tem 13,2 kgfm de torque. Eu estou falando de um motor que tem se mostrado confiável, que não tem apresentado problemas recorrentes e que está agora sendo utilizado em vários modelos. Por exemplo, quando ele é 1.0 e aí tem 3 cilindros, ele está além do Argo, também no C3 e no Peugeot 208. Então a Fiat e o grupo Stellantis têm compartilhado esse motor. Quando ele é 1.3 e aí com 4 cilindros, ele também vai lá para a Fiat Strada e vai para as versões mais básicas, a versão Drive do Fiat Pulse. Então a gente tem realmente um propulsor que está se espalhando e que já está no mercado há algum tempo, então a gente já sabe que ele tem se mostrado tão confiável quanto um motor Fire da Fiat. Agora tem alguns detalhes aqui interessantes desse conjunto propulsor. Primeiro, ele tem corrente de admissão, ou melhor, corrente no comando de admissão, e isso faz com que a manutenção seja praticamente nula, não tem que trocar a correia, por exemplo, quando fosse nesse sistema. A gente também tem variação na abertura de válvulas, tanto na admissão quanto no escape. Mas o principal disso tudo é que como esse motor Firefly ele tem 4 cilindros no 1.3 e 3 cilindros no 1.0, isso permite um compartilhamento de peças, pistão, anel e outros detalhes entre esses dois motores podem ser compartilhados. Com isso, a gente ganha em ter mais acesso a peças quando a gente precisar fazer uma reparação e para a fábrica é claro que o custo de produção é menor porque tem mais escala. Bom, e acoplado então com esse motor 1.3 Firefly, o que a gente tem aqui em termos de câmbio? A gente tem uma caixa automática do tipo continuamente variável. Eu estou falando do câmbio CVT produzido pela Aisin. A Aisin é aquela mesma que faz a caixa de 7 marchas dos outros câmbios da linha Jeep e também da linha Fiat, e aliás de 6 marchas, melhor dizendo, essa caixa da linha Jeep e da linha Fiat. No entanto, aqui este CVT ele sim simula então, aí sim, as 7 marchas. O fato é, esta caixa CVT deixa o Fiat Argo sempre rodando com giro baixo, privilegiando muito o consumo de combustível. Também tem o modo Sport e a gente vai ver isso na prática. Agora, será que esse automático aqui gasta tanto quanto gasta o outro manual? Ou tanto quanto gasta os outros Argo 1.3 que a gente já dirigiu? Estou falando inclusive de um Trekking vermelho que passou aqui pelo canal. Bom, agora a gente vai andar para saber. E olha, não foi o que eu esperava. Começando agora então o percurso. Esse carro então ele tem a partida por botão. E um outro destaque é a regulagem da altura do volante e também aqui a regulagem da altura do banco do motorista. Esses dois conjuntos, e conseguem nos trazer mais conforto que a gente tem aqui dentro desse carro, justamente para poder se achar um pouco melhor. Agora, eu vou começar dentro da garagem ainda,
justamente para a gente poder testar lá na saída da rampa da garagem e saber como é que o Fiat Argo vai se comportar. Porque a gente sabe que o Trekking é justamente essa versão mais aventureira e é para ter uma suspensão um pouco mais alta. Vamos forçar um pouquinho mais, 10 km por hora. Pegou porque eu abusei da boa vontade dele. Mas se eu tivesse ido um pouquinho mais devagar e com um pouquinho mais de parcimônia, como qualquer motorista e qualquer dono desse carro faria, não pegaria. Em piso irregular, a suspensão do Argo Trekking se mostra competente. Não é dura, mas mais firme que a versão Drive, e isso dá mais capacidade na hora de superar os obstáculos. A consistência do carro fica evidente e a gente percebe o modelo bem à vontade em ruas de pedra irregular. Os pneus de uso misto também ajudam. Agora eu vou aproveitar para arrancar na esquina. Olha só, uma aceleração bem de leve já produz um efeito no carro, ele já responde o suficiente. Outra coisa que a gente já tem no Argo, já conhece do Cronos, é aqui ó, o alinhamento do volante, o símbolo da Fiat fica um dedo mais deslocado para a direita. É um projeto desse carro, então o que a gente percebe é que o volante está um dedo deslocado para a parte do centro do painel em relação ao motorista, né? Não está exatamente alinhado como outros modelos que a gente já viu. Agora, aqui ó, faróis, o acionamento dos limpadores de para-brisa está na minha mão, o acesso à central multimídia também, outros comandos nessas teclas e também ao ar-condicionado digital, que eu até vou ligar ele aqui para que a gente possa fazer uma avaliação de consumo. Tá tudo aqui na minha mão, não é difícil de conviver com esse conjunto. Os espelhos retrovisores do carro também são grandes, tanto os externos, esse aqui do centro até não é tanto, tá? O retrovisor interno não é tão grande, ele poderia ser um pouquinho a coisa maior. Mas os de fora sim, eles são grandes, eles são num tamanho bem adequado que consegue inclusive me apontar o trânsito um pouco mais longe. E ainda voltando a falar da suspensão, olha só, nesses buracos que a gente tem no asfalto, a gente percebe o quanto ela é consistente. A avaliação agora vai ser do desempenho do carro em um aclive, e dessa vez eu vou passar a utilizar agora um aclive bem mais intenso, que a gente também consegue incluir aqui no nosso roteiro. Olha só, aceleração firme, desenvolvendo de 30 para 40 km por hora, segue mantendo aqui a aceleração, olha só, mantendo os 40, agora sim a lomba parafusou, afundei o pé, conseguiu ganhar velocidade. Agora sim está sofrendo um pouquinho mais, tecla Sport, não fez muita diferença aqui a tecla Sport, mas a gente já pôde ver um pouco do comportamento aqui do câmbio CVT e também do motor. O que ele fez? Fez com que o motor conseguisse desenvolver rotações bem mais altas para poder entregar desempenho. Foi um canhão subindo esse aclive? Não, até porque a lomba também ela é muito forte, o aclive é bastante intenso. Agora, de fato, o carro conseguiu vencer sem enfrentar nenhum tipo de dificuldade. Quando a gente pega um Argo Trekking e já tem, né, uma imagem anterior da versão Drive, a gente consegue sentir que esse carro aqui nos deixa alguma coisa mais elevada do que a versão Drive e também que ele tem uma suspensão mais firme, mais consistente. Então isso faz dele um carro melhor ajustado, vamos dizer assim, para quem quer uma performance, para quem quer um carro que entregue um pouco mais em termos de resposta. Já quem não dá muita bola para isso, quem quer apenas um carro para levar de um ponto A para o ponto B, aí claro, a dica, né, é investir direto na versão Drive, que ele vai ter uma suspensão mais confortável, uma suspensão mais macia. Mas aqui na versão Trekking, a gente tem um pouquinho mais de capacidade. Eu estou fazendo um outro trecho agora e a gente vai ver como é que ele se sai agora nessa lombada que é bem mais alta do que as outras. Eu vou passar aqui ó, a 40 km por hora. Olha, a lombada é mais alta, forçou ele um pouco mais, mas a suspensão passou muito longe do fim de curso, muito longe. Por quê? Porque ela tem mais capacidade de absorver, ela não esgaça tanto no momento em que você exige. Então, exatamente por isso é que esse carro ele tem talvez um conjunto mais adequado para enfrentar as ruas, né, que a gente tem nas nossas cidades, inclusive nas grandes cidades, do que me parece aqui a própria versão Drive. Em termos de desempenho, o motor 1.3 ele se mostra adequado para esse carro. A gente
gente já viu ali atrás no aclive que ele consegue manter a velocidade e responder quando for necessário. Agora, é claro, não vai ser um desempenho exorbitante. A grande vantagem aqui é o comportamento urbano muito sereno que a gente tem nesse modelo. Por quê? Porque com o câmbio CVT, agora em que eu estou, por exemplo, subindo, né, para poder acessar aqui o viaduto, ele estava com a marcha, ele estava com giro nas 2.000 rotações. Agora que ele está no plano, ele baixou para 1.400 rotações. Então esse câmbio CVT, ele sempre privilegia que o motorista consiga rodar em baixas rotações. A ideia aqui é deixar o motor girando o menos possível para garantir uma entrega melhor em termos de consumo de combustível. A linha derivada do Argo, e aí, né, leia-se aqui Cronos, Pulse, Fastback, esses carros da Fiat ganharam um isolamento acústico muito melhor do que outros modelos que a fábrica tinha antes. O próprio Palio novo, né, a segunda geração do Palio lá de 2012, já foi um grande avanço em relação ao seu antecessor, porque ele passou a usar borrachas mais espessas nas portas. E a própria batida da porta já era diferente. Aqui no Argo, a Fiat continuou reforçando essas borrachas. A gente tem nesse trekking aqui uma batida muito suave da porta, mas aquela batida quase seca, em que a porta fecha, né, sem fazer estardalhaço. E para cá, para dentro, a gente não ouve nada quando está, por exemplo, andando próximo de um carro mais barulhento, de um caminhão. No máximo, quando a gente anda perto de uma moto ou, olha, um ônibus, eu praticamente também não consigo escutar aqui. Então, a gente tem mais silêncio a bordo. A única coisa que a gente escuta é quando está acelerando o carro e exigindo mais do motor, que aí o ronco do Firefly acaba invadindo um pouco mais aqui a cabine, o espaço dos ocupantes. No entanto, isso não acontece, por exemplo, quando você está em velocidade de cruzeiro a 40, 50 km por hora com câmbio em drive, já que o giro fica bem baixo e o motorista quase não percebe o ruído do motor. Apenas, né, pouquinha coisa invade aqui. Eu achei esse Argo Trekking, inclusive, bastante silencioso e faz a gente até, né, repensar alguns conceitos. Outra coisa que está presente aqui é essa direção bem macia, inclusive quando a gente faz alguma movimentação dirigindo, mas para manobrar o carro também essa direção continua muito leve. E é uma direção que acompanha o Argo desde os seus primeiros anos de uso aí. Então a gente tem realmente essa característica do carro aqui preservada. Um outro aspecto que a gente tem aqui nessa versão Trekking com esse opcional do banco de couro é o descansa-braço aqui, né, almofadado, e a gente pode inclusive até apoiar o cotovelo aqui porque ele tem essa capacidade de absorver. Outras versões do Argo já tiveram lá no início essa parte aqui com tecido e um pouquinho de sensação de mais suavidade ao toque. Depois ele perdeu, mas aqui no Trekking com esse pacote do banco de couro esse item está aqui presente. Os hatches altinhos, né, aqueles hatches com atitude mais crossover, como a gente já teve, por exemplo, vários outros aí, CrossFox, o próprio Sandero Stepway, que agora é só Stepway e que ainda está presente aqui na gama da Renault e talvez seja o único concorrente direto deste carro em termos de proposta, né? Eles conseguiam nos oferecer uma posição um pouquinho mais elevada do que quando a gente comparava com os seus carros que lhes originaram. Então, estou falando, por exemplo, né, de um Argo comparado com esse aqui. Agora, quando a gente compara este aqui, né, esse Argo Trekking, por exemplo, com um Onix, como esse aqui que eu tenho aqui do meu lado, nitidamente eu estou sentado aí cerca de 2 dedos mais alto do que o motorista daquele Onix que está ali. Então, para quem gosta desta posição de dirigir um pouco mais elevada, conseguir enxergar um pouco mais do trânsito para frente, um pouco do capô também ali na frente, isso é interessante. E o conjunto de visibilidade com esse carro, com os vidros, o para-brisa também um pouco mais inclinado, também garantem uma posição mais interessante de condução. E o que eu acho que ainda é legal, porque se a gente for comparar com outros modelos a gente não tem essa experiência, é esse painel. Ainda que ele já esteja datado, que ele seja o mesmo painel do Argo desde o lançamento desse carro, eu acho que essa mistura de elementos, de plásticos aqui, ainda agrada ao visual e ainda chama a atenção pela estética, né, pelo conjunto de desenhos que ele tem.
não acho que talvez tenha ficado velho ou desatualizado, ainda me parece moderno. Antes da gente ir para a estrada, um pouco também sobre o consumo e também sobre a posição aqui do motorista, de como ele se comporta, né? De como ele se acomoda, melhor dizendo, aqui dentro do carro. Os bancos não parecem assim tão anatômicos, se a gente for pensar no ponto de vista, né, de que teria alguma forma do corpo ficar um pouco mais bem acomodado aqui. A gente tem até às vezes a sensação de que está sentado numa própria chapa mais lisa, como é de fato isso que a gente tem aqui no encosto dos bancos e também nos assentos. É pouco apoio lateral, né? Mas ainda assim, para um carro dessa proposta é interessante, porque quando ele está equipado com esse banco de couro, a própria estrutura do banco e o próprio tecido, né, o material, esse couro sintético que está equipando aqui o banco do Argo, ele fica mais rígido. Então a gente não afunda tanto do que se a gente estivesse andando, por exemplo, lá no Argo equipado com banco de tecido. Então aqui essa posição do condutor fica um pouco mais interessante, porque ele fica mais colocado na mesma posição do que no outro carro, né? Já que aqui a gente não tem, por exemplo, né, um efeito tanto de fadiga quanto no outro modelo. Bom, estou rodando dentro da cidade, estou rodando com o carro aqui com o ar-condicionado ligado, uma pessoa dentro, e a gente está aqui em 13,2 km com litro de consumo de combustível, tá? Talvez a gente consiga, talvez a gente até diminua um pouquinho isso, porque tem uma situação de trânsito aqui na frente, e a gente vai ver o que aconteceu. Acho que é uma pequena batida no trânsito ali, mas vamos passar de volta aqui. E 13,1 agora, então, quilômetros com litro. Esse é um consumo, né, de cidade num trânsito bem tranquilo. Enquanto eu estive com esse Argo, eu fiz médias dentro da cidade de 12 e 11 quilômetros com litro, conforme o tipo de trânsito. Mas ainda na pior situação, ele não baixou dos 11 quilômetros com litro de combustível. Se a gente for comparar com o retrospecto que a gente tem desse motor 1.3 Firefly, olha, eu acho que esses 13 aqui dentro da cidade, eles até estão dando conta do recado. A questão é o que a gente vai encontrar lá na estrada. Iniciando agora o percurso rodoviário, eu já zerei ali o computador de bordo, mas eu vou dizer para vocês depois as médias que eu consegui numa viagem que eu fiz com esse carro bem mais longa, e a gente vai conversar um pouco mais sobre o consumo. Primeiro eu queria dizer que o Argo não tem os assistentes à condução. A gente não tem isso de nenhum tipo daqueles assistentes ativos, em que a gente previne o motorista de alguma situação que possa se tornar um acidente. A única coisa que a gente tem aqui é o controle de cruzeiro, que não é adaptativo, o controle de cruzeiro tradicional. Eu vou armar apertando nesse botão aqui no centro, no lado direito do volante, e vou presetar apertando aqui para baixo. Ele armou para 64 km por hora, posso tirar os meus pés do acelerador e do freio, por exemplo, mas preciso ficar controlando o trânsito à frente, porque se os carros começarem a reduzir, eu vou ter aqui que acionar o freio, porque esse não é um controle de cruzeiro ativo. Agora, no momento em que os carros estão andando mais, e eu quero apressar a velocidade aqui, ó, 70 km por hora, dentro do limite aqui da via, e o Argo está rodando aqui a 70 km por hora. A gente até pode apressar para 80 aqui, já que esse é o limite dessa área aqui da Castelo Branco. Mas olha só, a gente vai se aproximar do carro que está andando aqui na nossa frente. Como ele não é um sistema ativo, ele não diminui. E ele também não tem alerta de colisão frontal, sistemas de frenagem de emergência, nada disso está disponível aqui nesse carro. O fato é, o controle de cruzeiro é o controle tradicional, aquele que você já conhece. A Fiat aponta que o Argo Trekking tem 3 modos de condução: normal, troca sequencial das marchas, jogando a alavanca para cá, e aí eu tenho o mais e o menos aqui, e aí eu vou reduzir marcha apontando para frente, e ele já vai subir o giro naquelas combinações que estão presetadas. Agora, por exemplo, estou andando em quinta a 80 ele me dá 3.300 giros, então a gente já tem essa emulação aqui. Ou vou avançar a marcha aqui, passando para trás a alavanca, e aí eu tenho aqui, por exemplo, sigo nos meus 80 km por hora, em 7ª marcha eu tenho 2.000 rotações. Mas como este câmbio ele é um CVT, um continuamente variável,
você até pode estar na marcha mais alta simulada. No momento em que você passa de volta para o modo drive, olha só, das 2.000 rotações ele baixa para 1.500 rotações. Então é muito interessante, porque por mais que você queira controlar o carro na marcha simulada, a combinação de drive dele sempre faz o giro ficar mais baixo, e por consequência disso a gente tem uma melhora lá na frente no consumo do carro, né, no uso por longo prazo. Você até pode usar o modo manual, mas se não precisar fazer uma ultrapassagem nem de mais rotação, não vale a pena nem, né, insistir em deixar a marcha aqui no mais e no menos. Volta para o drive, que o carro vai gastar menos combustível. O outro modo é o modo Sport, e eu sigo nos 80 km por hora. Aí, ó, basta eu apertar aqui, ó, e ele já sobe de 1.500 para 2.300 rotações. Já muda então a combinação do câmbio, para que o carro já nos deixe com uma resposta mais imediata. Por exemplo, olha só, já apressa mais as rotações, né? Já apressa mais o giro do carro. E olha só, vou até abusar dele aqui nessa curva. Vou ver como é que a gente faz para entrar nessa alça de acesso aqui, para ver se ele se comporta bem. Jogando um pouquinho para o lado, mas agarrado. Pouquinha coisa de inclinação. Achei que o carro foi bom, se comportou bem. Inclinou pouca coisa, não muito. Até porque a gente já tem aqui uma suspensão mais alta e mais elevada, e o Argo já tem essa característica de ser um carro de suspensão macia. Então a gente nem esperava de nenhuma forma aqui um comportamento de carro esportivo muito distante, né, do Pulse Abarth, que faz isso, né, de uma forma muito correta, né. Aqui no Argo a gente tem, né, uma condição completamente diferente, propostas totalmente diferentes. O fato é que o carro se comporta bem e responde quando o motorista precisar fazer esse tipo de manobra, né, fazer uma curva ou um acesso e tiver com uma velocidade mais alta. Agora a gente vai para as retomadas. Então eu vou fazer o seguinte: eu vou baixar para 60 km por hora e vou acelerar no modo normal no primeiro momento até os 100 km por hora no limite da via. 60 km por hora, afundei o pé, foi lá nas 5.000 rotações, vamos ver onde é que ele vai fazer a troca. 5.300 rotações, não chegou no 100 ainda, foi. Acho que ele andou bem, respondeu, o motor Firefly respondeu, o câmbio conseguiu fazer uma combinação de marcha mais adequada para nos entregar potência, e o principal, mesmo no modo normal, ele fez a simulação das marchas. A gente já viu lá o Toyota Yaris, que só no modo Sport é que ele vai fazer essa simulação das marchas. Se o motorista acelerar, for fazer uma ultrapassagem no CVT do Yaris, ele não faz essa simulação, e aí fica sempre com aquela coisa do giro alto do motor. Agora eu vou apertar aqui no botão Sport, vou fazer a mesma manobra. Vou reduzir aqui para 60 km por hora, mais um pouquinho, e passar o carro, afundei o pé, pouca coisa de diferença. Vamos ver, vai esticar mais, 6.000 rotações quase para ele fazer a troca, 100 km por hora. E já manteve, ó, já segurou um pouco mais, inclusive, a rotação mais elevada, caso eu quisesse continuar acelerando o carro. Eu acho que a diferença, ela é pouca, ela é sutil, mas o modo Sport pode te ajudar em alguma enrascada, em alguma situação que tu precisa de mais potência imediata, que tu precisa que o comportamento do carro seja mais nervoso, ele pode sim te ajudar, né? E realmente ele não é aqui o modo Sport para dar grandes diferenças no comportamento do carro. Ele é só uma combinação diferenciada para que você possa ter um pouco mais de desempenho, ou uma resposta, melhor dizendo, uma resposta melhor do que, né, aquele outro modo. Agora, eu achei interessante que no modo normal ele trocou ou fez a simulação da marcha em 5.300 rotações, e no modo Sport ele foi lá nas 6.000 rotações para fazer essa simulação, essa troca simulada da marcha. Consumo rodoviário do Fiat Argo agora, nesse trecho que a gente está fazendo aqui, plano, rodando a 80, 100 km por hora, sem intercorrência, sem peso no carro, 19,1 km com litro nesse momento. Mas, e aqui é que vem a minha ressalva, esse é o comportamento ideal do carro. Quando eu recebi o Argo ontem, eu precisei fazer uma viagem, né, de emergência, enfim, precisei levar uma tia minha do litoral lá para a fronteira com o Uruguai, porque teve uma situação na família. Isso foi uma coisa totalmente inesperada. Tava o Argo em casa e eu disse: vamos, amigo, e ele não refugou, foi embora
e a gente fez uma viagem de 700 quilômetros entre sair de Porto Alegre, ir a Tramandaí, ir até Pelotas e depois voltar para Porto Alegre. E aí, claro, eu tive que andar em velocidades um pouco mais altas, 100, 110 km por hora de média, 2 pessoas a bordo, mais bagagem, e eu fiz médias então de 14 km com litro, 14,5 até 15 km com litro em alguns percursos. Essa média ela foi variando, né? Ela começou em 14,5, chegou em 15 km com litro. Eu esperava mais para um Argo, porque, como eu disse, a gente já tem outras experiências com esse carro, inclusive agora tem um na família, inclusive, que em breve vai estar aqui no canal, e eu, né, sabia que o Argo era mais econômico. Aqui no Trek, a gente pode ter alguns indícios que podem nos levar a entender por que esse carro não foi tão econômico. Primeiro, o pneu é um pneu ATR, mas até aí tudo bem. O outro Trekking que a gente experimentou também tinha pneu ATR e era econômico, o dono chegava a fazer 20 km com litro. Bom, se o câmbio CVT deixa os giros sempre baixos, por que ele não foi mais econômico? Talvez porque a gente tem aqui um peso maior do câmbio CVT do que a caixa manual. E aí, na minha opinião, um outro detalhe também pode ter prejudicado o consumo desse carro. Talvez aquela reprogramação que a Fiat precisou fazer para que o carro possa se adaptar às novas normas de emissão de poluentes também possam ter prejudicado um pouco esse comportamento do carro, né? Esse desempenho em termos de consumo, que era excelente e agora ficou mais perto do razoável. Ainda assim um carro econômico e bom de andar, mas antes ele entregava um pouquinho mais. Agora a gente sai do asfalto para poder encarar um pouquinho de terra com esse Argo Trekking, até porque se a proposta dele é ser um carro, né, de aventura de fim de semana, as câmeras vão balançar, mas é justamente para a gente poder ver como é que ele se comporta. Olha só. Primeira impressão já é que a maciez da suspensão com aquela dureza no limite filtra bem esse tipo de situação aqui de buraco. Olha, gostei, o carro ficou super bem, hein? Passa muito bem pela imperfeição. Um outro resultado disso aqui, dessa maciez do carro, eu estou a 40 km por hora aqui para a gente ter uma ideia, inclusive parece um pouco mais devagar, inclusive, mas um outro caso que pode ajudar nessa maciez do carro é de fato a plataforma MP1, que ela foi pensada, né, desenvolvida exatamente aqui no Brasil. Então a gente já tem já tem no DNA desse carro essa ideia de ser um carro brasileiro, um carro que é pensado para rodar nas condições adversas que a gente tem aqui de piso. E olha, o carro consegue se sair bem sim. Até vou ter que frear aqui porque a buraqueira tá demais. Gostei dele, gostei dele. Aqui sim o Argo não me decepcionou, foi exatamente do jeito que eu imaginava que ele seria. Um carro muito competente e muito capaz de filtrar essas imperfeições todas que a gente tem no piso aqui. Quando precisa dar a volta também, ó, direção bem macia, fácil de virar com esse carro. Um carro com mecânica simples, com uma estrutura robusta e um carro que tem aqui um motor que tem se mostrado bastante confiável. Além disso, a gente tem muito espaço interno e tem um tanto de tecnologia, já que a central multimídia que está equipando esse carro ainda continua atual. Podia ser um pouquinho maior? Podia. O Fiat Argo é um modelo que já pode estar em reta final de produção? Eu acho que não. Embora a gente já saiba que tenha outro sendo criado, que pode vir em cima da plataforma do 208 ou do C3, eu acho que esse carro e esse projeto ainda tem sim muito a oferecer para a linha da Fiat, exatamente pela eficiência que este conjunto todo aqui conseguiu apresentar durante o tempo em que ele tem sido produzido. O fato é, temos aqui um carro bastante competente, um carro muito honesto, e quando este vídeo está sendo gravado agora nesse momento, em junho de 2023, ele está dentro do programa do governo federal com a redução dos preços. Claro que isso não vai demorar muito, então se você estiver vendo fora desse prazo, ignore esta informação. Fique apenas com a informação de que esse carro é muito competente e se mostra realmente uma boa opção, especialmente quando a gente precisa de um carro que seja para usar em estrada de terra, para o interior do país. Realmente a gente tem uma boa alternativa. Gostou desse vídeo? Se inscreva aqui no YouTube do Veículos e Velocidade. Também deixa aí o teu like para a gente saber que você está aprovando o nosso trabalho. Tchau e até a próxima.